Principais notícias do dia. E um estudo inovador realizado pelo INPA tem analisado condições climáticas para prever de quanto será a cheia dos rios da Amazônia. E os dados revelados mostram neste ano que a cota pode ultrapassar o nível considerado de emergência. Segundo a análise deste doutor em ciências florestais, o nível do Rio Negro pode chegar a 29 metros e 34 centímetros. O cálculo é baseado em vários fatores, incluindo a influência dos oceanos, onde o rio deságua. Principalmente do Pacífico, mas também do Atlântico. Esses dois oceanos são aqueles que modulam o regime de chuvas na região e disso resulta, em consequência, a cheia. E com o avanço da pesquisa, entendendo como funcionam esses mecanismos, em que período esses oceanos influenciam o regime de cheias aqui na região, sempre há a possibilidade em criar modelos mais sofisticados, mais robustos, para fazer essas previsões com mais antecedência e com mais acurácia. Nesta terça-feira, o rio atingiu a marca de 25 metros e 90 centímetros. Segundo o estudo, a frequência de grandes cheias no estado tem aumentado. Depois da década de 1990, em média, o rio atinge um nível crítico a cada 4 anos. Esse aumento da magnitude e da frequência das cheias é principalmente causado pelo aquecimento do Atlântico tropical. Quando você tem uma superfície de água quente no Atlântico, tem mais evaporação. E os ventos alisios importam essa umidade aqui para a bacia, principalmente durante a época chuvosa, que resulta nessas cheias severas. Simultaneamente, a gente tinha um esfriamento do Pacífico equatorial, principalmente na região central-leste da região do Pacífico. Isso resultou numa intensificação da célula de Volcker, que aumenta a convecção de nuvem e a chuva aqui na região. Os dados levantados pelo pesquisador são divulgados desde 2005. 3 meses antes do rio atingir o nível mais alto. A cada ano, o método é aperfeiçoado. Apesar disso, o Serviço Geológico do Brasil e o governo ainda não usam a pesquisa para criarem políticas públicas para evitar maiores prejuízos. Mas eu acho que tem que ter eventos, onde a ciência, cientistas, sentam junto com representantes da sociedade, com representantes dos órgãos públicos, para que essas previsões são, vamos dizer, atendidos, com maior eficiência pelas políticas públicas. E o alerta oficial de cheia dos rios do Amazonas do Serviço Geológico do Brasil vai ser divulgado até o fim deste mês. E aí a gente vai ter uma previsão mais exata do quanto o rio pode subir esse ano. E a Prefeitura enviou à Câmara Municipal de Manaus um projeto que desagrada boa parte da população e que tenta burocratizar os aplicativos de transporte aqui na capital. Se aprovado, as corridas por aplicativo podem ficar mais caras e o tempo para atendimento aumentar. A mensagem do prefeito estabelece uma série de regras a serem seguidas pelas empresas e multas em caso de descumprimento pelo modelo que já tem mais de 40 mil motoristas em Manaus. Por exemplo, se as informações cadastrais do condutor estiverem desatualizadas, o projeto de lei estabelece multa de cerca de R$1.000. A ideia é que o serviço seja fiscalizado pela Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, com uma série de medidas de controle previstas no texto. O projeto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e deve passar ainda por outras 3 comissões, a de Finanças, a de Serviços e a de Transportes Públicos. Enquanto tramita na Casa, a proposta deve ser debatida ainda em audiências públicas. Antes de ser votada, vários parlamentares já sinalizaram que vão apresentar emendas ao projeto. Este vereador acredita que 2 pontos principais merecem maior discussão, porque aumentam a burocracia e dificultam a atividade comercial da empresa de aplicativos. A Prefeitura querer fazer mais um cadastro, porque as pessoas que se cadastram junto aos aplicativos já fazem isso. Então, o que a gente pode fazer é aperfeiçoar o cadastro junto aos aplicativos, porque a Prefeitura vai ter acesso a esse cadastro e não querer criar um cadastro junto à SMTU. A Prefeitura não consegue tomar conta de 1.200 ônibus, imagina tomar conta de 40 mil cadastros. Já este vereador quer incluir no texto a cobrança de imposto pelo serviço, já que a proposta inicial prevê apenas o pagamento de 1% do valor da corrida para a SMTU. Quem tem que pagar é quem tem CNPJ. Quem presta o serviço realmente na cidade de Manaus. Quando você chama, você não pede o motorista tal, você pede a empresa. Então, a empresa que está
usando o sistema de serviço da cidade de Manaus. Então, como toda empresa, ela tem que arcar com suas obrigações. Outra proposta é estabelecer mais limites ao cadastro de motoristas. Nós vamos ter que fazer uma lei para todos. O Uber vai trabalhar, pode ser 10 mil, 15 mil, 50 mil, mas para quem não tem fonte de renda. Segundo o líder do prefeito na casa, a discussão com vereadores e sociedade pode gerar um novo texto mais equilibrado, levando em consideração também outras categorias concorrentes ao modelo. As empresas de aplicativos, os aplicativos já têm um padrão. E aí a gente tem que ver quais essas decisões, como se adequam, visando sempre o melhor para a população, como conforto, preço, né, e segurança. Realmente, o que tem que ser levado em consideração nesse momento é o que é melhor para a população. Porque não adianta regulamentar por regulamentar, como foi feita a regulamentação dos mototaxistas. E hoje a gente vê uma série de mototaxistas trabalhando de forma irregular, junto com os que foram regularizados, que pagaram taxas, entre outras coisas, para garantir a padronização das motos. Os taxistas têm a reivindicação porque se sentem ameaçados e sentem prejuízo com o novo mercado de aplicativos. Agora, vale lembrar que esse tipo de transporte alternativo que existe hoje, se existe por conta de uma deficiência do poder público de garantir um transporte público de qualidade. Porque se você tivesse um ônibus que pudesse atender às suas necessidades de fato, que tivesse qualidade e segurança de que o ônibus vai chegar na hora certa, poucas pessoas usariam outro tipo de transporte público. Então, a prefeitura não consegue, de fato, hoje, organizar os mototáxis, administrar os táxis da cidade, o transporte alternativo que circula na cidade também, principalmente nas zonas leste e norte, ônibus e transporte executivo, e hoje são cerca de 40 mil cadastros de transporte de aplicativo. Isso é muito complicado conseguir ter controle sobre isso e delimitar tantas regras que possam afetar as principais vantagens desse tipo de concorrência, né? É preciso, de fato, que a vontade da população seja levada em consideração e há possibilidade de revisão, né? O projeto vai ser analisado agora na Câmara Municipal de Manaus. Existem bancadas aí que são contrárias, principalmente na Comissão de Transportes, porque tem interesses aí de categoria envolvidos, mas é importante que seja revisto. Os 41 vereadores podem fazer alterações nesse projeto antes da aprovação. Vai lembrar também que é necessário, sim, que haja uma regulamentação. E o Amazonas possui 3 aeroportos na lista do leilão do governo federal. O de Tefé, Tabatinga e o aqui de Manaus, Eduardo Gomes. Diante dessa notícia, a nossa equipe de reportagem foi procurar saber sobre os benefícios para a economia e setor turístico. A iniciativa é do governo federal. A previsão é até que 2022 todos os aeroportos devam passar pela privatização. As empresas privadas vão ter o prazo de 30 anos para exercer o controle dos terminais. Ao todo, vão ser 7 rodadas do leilão. O Amazonas está programado para participar da 5ª rodada, que poderá acontecer em agosto de 2020. Mas o que será que as pessoas que usam os aeroportos pensam em relação às mudanças que estão por vir? Olha, eu acredito que toda a privatização ela requer ter uma fiscalização por trás de quem vai fornecer esses serviços, né? Eu acredito que se for bem fiscalizado, bem tramitado, eu acredito que sejam boas. Esperamos que tenha melhoras, né? Mas com isso, com certeza, vem um aumento também. Mesma situação da mala, né? A mala iria baixar o preço, mas na realidade nada aconteceu, né? A União esperava arrecadar 220 milhões, mas obteve 2 bilhões 377 mil com a concessão dos terminais. O ágio médio foi de 986%, ou seja, 9 vezes maior que o valor inicial pedido. No pacote da região norte está o aeroporto de Tefé, Tabatinga e o Eduardo Gomes, em Manaus. Para o setor de turismo, a iniciativa é positiva e afetará principalmente a infraestrutura, tecnologia e prestação de serviços. Que aí nós vamos ter hoje muito mais recursos para diminuir grandes filas, entendeu? Para ter uma agilidade no processo de imigração, numa entrega de bagagem, num atendimento de check-in, algo muito mais online
em comparação entre outros aeroportos. Então, nós vamos ter algo bem mais tecnológico. E o atendimento como um todo, que envolve a prestação de serviço não só das companhias aéreas, como de tudo que se presta serviço dentro do aeroporto. Para esse economista, o reflexo da privatização também vai ser bem-vindo no setor econômico. O primeiro sinal positivo foi a melhoria da confiança dos investidores estrangeiros. Quando você investe, tá, você acredita na viabilidade daquela empresa, ou daquele projeto. Então, esses ativos, ao olhar do estrangeiro, estavam baratos, tá, e vão poder prover um retorno interessante no longo prazo, né, já que o prazo da concessão é de 30 anos. Né. Agora, de acordo com o especialista, as empresas que arremataram o leilão devem cumprir com planos emergenciais. O primeiro ponto imediato, na realidade, que a gente tem que observar é o investimento, tá, dentro de 6 meses de adequação, tá, de toda a estrutura aeroportuária. No curto prazo, a gente vai ter adequações e depois a gente vai ter investimento de fato para que a gente aumente essa estrutura. Né. Vitor chama a atenção para o dinheiro arrecadado pelo governo e explica o que vai ser feito. O dinheiro arrecadado pelo governo foi no sentido de, primeiro de tudo, estancar a sangria, tá? Porque alguns aeroportos davam prejuízo, tá, para o governo. Então, esse recurso vai para o caixa do governo, seja para tocar investimento ou seja para tocar as despesas correntes. Mas o objetivo é fechar a conta, tá, quando a gente fala de orçamento do governo. E agora a gente vai falar de saúde, porque começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. O vírus já matou 27 pessoas aqui no Amazonas e, portanto, quem estiver dentro do público-alvo dessa campanha precisa ir a um dos postos de vacinação para garantir essa imunização. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer detalhes para a gente sobre essa campanha. Está em frente a uma das UBSs. Fred, a que horas começa a vacinação? Adriane, muito bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. A expectativa é de que comece às 8 horas da manhã. É muito importante que as pessoas fiquem atentas ao público-alvo desta campanha, inclusive de caráter emergencial aqui no estado do Amazonas. O Amazonas é o primeiro estado brasileiro a começar a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Dentre o grupo prioritário, tem lá as crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, também aqueles servidores da saúde e da educação, tanto das redes pública e privada, os idosos maiores de 60 anos, indígenas, pessoas também que têm doenças crônicas. Importante que todas elas devem levar até os locais de vacinação o cartão de vacina e também um documento de identificação. São vários locais aqui na cidade que vão atender. Aqui são pelo menos 153 locais de atendimento para que as pessoas procurem e sejam atendidas. Tem as UBS, as Unidades Básicas de Saúde, inclusive por conta desta vacinação, por conta desse período, pelo menos 20 vão funcionar em caráter especial no que diz respeito ao horário. Já tem 10 que trabalham com horário diferenciado aqui na capital amazonense, no entanto, outras 20 também vão entrar nesse regime. Assim, elas vão abrir às 7 horas da manhã e fechar às 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira, e aos sábados vão abrir às 8 horas da manhã e fechar ao meio-dia. Também, além das unidades básicas de saúde, vão também atender essas pessoas, os CAIMs, os CAICs, a Universidade da Terceira Idade, a UNAT, o Parque Municipal do Idoso. As pessoas que moram nessas localidades podem ver aí qual que é o local mais próximo de casa e procurar para receber esse atendimento, principalmente quem está dentro do público-alvo. São mais de 1.500 pontos de vacina em todo o estado do Amazonas. Existe a preocupação muito grande, não só de levar a vacina até a capital, que hoje já começa aqui o dia D da vacinação, né, mas também para o restante do estado. Aqui existe a questão da complicação por conta da logística. Pelo menos 48 municípios, segundo o governo daqui do Amazonas, já receberam as doses da vacina contra a gripe H1N1 e a expectativa é de que até sexta-feira
todo o município seja contemplado. São 62 cidades aqui no Amazonas, vale lembrar, tem a capital e outros 61 municípios. A antecipação da vacinação contra a gripe H1N1 se deu inclusive pelos casos de mortes registrados aqui no estado do Amazonas. Segundo o último boletim sobre a doença que foi divulgado na última segunda-feira, pelo menos 27 pessoas já morreram vítimas de H1N1 aqui no Amazonas. 22 pessoas só aqui na capital amazonense. Daí a importância das pessoas correrem quanto antes para que elas façam aí essa vacinação, levem o cartão, não esqueçam disso. Inclusive, o governo está alertando que, em caso dessa pessoa levar esse cartão de vacina e lá no local ficar constatado que falta uma ou outra vacina, ela também já vai receber, que não há problema nenhum em acumular essas vacinas. É bom que aí a pessoa já fique em dia no que diz respeito ao cartão de vacinação, viu, Adriane? Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E depois do intervalo, a gente fala do aumento do preço de combustível. O litro da gasolina já custa R$ 4,59 em alguns postos da capital. Tem também as vagas do Cine e muito mais, então não sai daí que eu volto já já.